Gênesis capítulo 26, verso 1 em diante. Vamos ler a palavra de Deus. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhes darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando na janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa, como pois disseste é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá. Somente Isaque naquela terra, semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Até aqui. A palavra de Deus nos mostra essa história fantástica, incrível, de Isaque, filho de Abraão. E a primeira coisa que eu quero destacar, volta lá para o verso 1, se você observar, a Bíblia fala que, em que época era essa história? O que estava acontecendo nesse momento, irmãos? Fome. Estava tendo fome na terra. Estava tendo uma crise, além da que já tinha acontecido nos dias de Abraão. Isaque foi lá para Gerar, falar com Abimeleque, que era o rei, e com certeza Isaque era alguém que foi recebido pelo rei, porque Abraão era conhecido, era alguém importante, mas havia uma crise, havia um tempo de crise, e essa história ela é muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo no nosso país. Nós sabemos que o ano está terminando, e todas as previsões dos entendidos e sabidos para o ano de 2016 é que vai ser um ano muito difícil, financeiramente falando. Mas, pastor, e nós que somos filhos de Deus, como que nós podemos enfrentar a crise? Como que nós podemos esperar o que está e viver no meio das circunstâncias que estão diante de nós? Isaque é uma prova disso. Havia uma situação assim, e nós podemos olhar para ele e ver como ele respondeu, como ele passou por isso. A palavra de Deus diz que eventualmente existem tempos de fome na terra, existem momentos de crise nas nações, elas acontecem, e é muito importante você entender que não é Deus que manda a fome, não é Deus que inicia a fome. Fosse verdade, no céu haveria fome, porque Deus seria o iniciador disso, e na verdade o céu é um lugar de abundância. Agora, Deus usa essas circunstâncias, Deus permite a crise, Deus permite a fome. Por quê? Porque nessa época é que Deus pode expor a verdade a respeito do mundo lá fora. A riqueza do mundo
lá fora, ela é limitada. É uma riqueza que não existe de fato algo sólido. Então ele mostra os recursos limitados, humanos, mas ele também é o momento que ele pode demonstrar os seus recursos ilimitados. É na hora que existe uma crise que você mais do que nunca vai poder ver o braço de Deus agindo. Diga amém. Em tempos de crise, são tempos de milagres para aqueles que confiam em Deus. As crises servem para isso. Então, Isaac, a Bíblia diz que ele foi alguém que prosperou, ficou riquíssimo, e isso aconteceu em tempos de crise. Isso não aconteceu em dias comuns, onde todo mundo estava ganhando dinheiro. A Bíblia fala que não havia chuva, a semente mirrava sobre a terra, mas ele semeou e colheu 100 vezes mais. E no tempo de crise, isso é incrível. Você não pode ler a Bíblia de qualquer maneira. Pensa comigo, irmãos. Se você nunca foi lá no deserto de Israel, pensa aí no agreste nordestino, aquela terra seca. E pensa lá sem chuva. Isaac metendo a enxada, arando a terra. Você sabe, arar é virar a terra. Mas quando você vira a terra e só tem, está esturricada, é a poeirão que sobe. E Isaac jogando semente naquilo. Certamente as pessoas falavam, esse cara é louco. Como que ele pode estar semeando numa época dessa? Como é que ele está pensando? Será que só ele que não está vendo que não tem chuva? Só ele que não está vendo que está seco? Mas Isaac, no entanto, fez isso, e foi em épocas assim que ele prosperou. Porque Isaac é um tipo de crente da nova aliança. Isaac é o filho de Abraão. Isaac é o filho da promessa. Isaac não conquistou nada. Isaac recebeu tudo do seu pai. Ele foi um filho abençoado. Ele é o símbolo do herdeiro. Todas as coisas foram preparadas para Isaac. Sabe por quê? Porque ele era filho. Eu me lembro de um irmão que é filho de um pai rico. Ele não é daqui de Goiânia, e ele resolveu ser pastor. Deus chamou ele. E, no entanto, o pai dele falou, tá bom, meu filho, mesmo que você quer ir ser pastor, e realmente um irmão muito de Deus, ele falou, eu vou te abençoar. Pode ir, pode trabalhar na igreja, eu vou te dar um salário de 10 mil por mês. Fala glória a Deus, fica com inveja não, Deus tem para você também. Aí ele, por um momento, ele ficou em crise, ele falou, não, eu acho que eu tenho que viver com o salário de pastor, mais ou menos 3 mil reais, com os benefícios. Eu falei, mas por quê? Não, mas é porque eu acho que eu tenho que viver pela fé, não sei o quê. Mas ninguém está dizendo que você não tem que viver pela fé. Que culpa você tem de ser filho de Abraão? Que culpa você tem que o seu pai quer te dar 10 mil por mês? Agora já deve estar em 15, porque já faz tempo isso. O pai dele tem muito mais, o pai dele tem avião, o pai dele tem um monte de coisa, muito rico. E ele é um irmão precioso, simples, veio para cá, fez turma especial, né? Ele realmente homem de Deus. E o pai dele quis abençoar ele, e ele estava em crise. Eu falei, para com isso, rapaz. Ele estava pensando em abrir mão. Eu falei, eu vou te dar um cascudo. Eu falei, você não tem culpa de ser filho do pai que você é. Se o seu pai entende o seu chamado, quer honrar você, você tem um coração puro, você vai receber, porque você é filho dele, não há nada de errado nisso. Alegre-se, falei para ele, vai se alegrar. E não foi só isso não, ele ganhou apartamento. Aí ele tem um outro irmão de igreja, que não é irmão de sangue dele, mas tem ele como um irmão. Mas esse irmão é mais rico ainda. Esse irmão é daquele assim, ele compra uma caminhonete para ele, compra uma para o outro. Porque compra um relógio para ele, compra um para esse. Ele fala, não, tudo que eu tenho eu quero que você tenha também. Ele fica... Falei, você realmente é muito abençoado. Glória a Deus por isso. Que culpa que você tem? Não fique acusado por ser abençoado. Falei para ele, para com isso. Porque Isaac é esse tipo de crente.
é o crente da aliança, é o crente abençoado. Mas hoje eu estou aqui para te contar uma coisa, isso tem a ver com você também. Deus tem seus meios. Aqui em Gálatas, no capítulo 3, coloca para mim, Gálatas 3, 29. Olha o que a Bíblia diz. Isaac, ele era filho de Abraão, por isso ele estava debaixo da promessa, e toda a herança era para ele. Mas olha o que a Bíblia diz. E se sois de Cristo, quem é de Cristo aqui? Aleluia. Se sois de Cristo, também sois descendentes de quem? Do pai rico, do Abraão. E se sois descendentes de Abraão, sois o que, gente? Herdeiro segundo a promessa. Você também é filho de Abraão. Ou seja, olha para cá, o que é para Isaac, o que aconteceu com Isaac, pode sim ser aplicado a você, porque você está debaixo da mesma aliança. Diga amém. Então eu quero usar esse texto hoje de Isaac para mostrar para você que assim como Isaac, as promessas de Deus que te fazem prosperar em tempos de crise é para você também, porque a palavra de Deus nos mostra isso. Hoje nós somos feitos filhos de Abraão, nós somos a verdadeira semente de Abraão, nós somos herdeiros da mesma promessa. E dessa forma nós podemos dizer que como Isaac, e podemos provar das mesmas bênçãos que ele provou, porque é filho. E nós encontramos aqui o Isaac, o herdeiro da promessa, enfrentando a fome, mas apesar da crise, prosperando. É uma coisa inexplicável. É a diferença, é o milagre de Deus. Muitos irmãos estão preocupados com a crise, mas eu quero te falar, se você crê que você é filho de Abraão, que você está debaixo dessa aliança, chegou a oportunidade de ver o milagre acontecer na sua vida. Agora é a hora de você ver a diferença. Agora é a hora de você ver o que Deus vai fazer. E eu quero compartilhar alguns princípios que nós encontramos nesse texto, que são chaves para você prosperar em tempos difíceis. É a chave para você prosperar quando o mundo lá fora está com medo da crise e muitas pessoas não vão poder realmente prosperar. A primeira coisa que a gente vê é que a herança é nossa, mesmo que nós ainda não estamos na posse dela. Deus falou o que para Isaac? Falou: Isaac, é o seguinte, não desça para o Egito, fica nessa terra, porque tudo que você está vendo aí, eu vou te dar. Mas Isaac talvez pensou, mas o Abimeleque está aqui, ele é que é o rei ainda, a terra está tudo na mão dele, como é que eu vou ter isso? Deus falou: fica aí, porque apesar de todas estas terras ainda não estarem nas tuas mãos, é seu, eu vou devolver para você, eu vou entregar nas suas mãos. Você sabe, isso significa o quê? É que tem muita coisa que é nosso, mas que ainda não está na nossa mão, porque foi roubado. É como alguém que tem uma casa e viajou por muitos anos, e quando você volta, tem um poceiro lá dentro, tem alguém que ocupou a casa indevidamente. O que você faz? Você vai na justiça, e a polícia, o oficial de justiça vai tirar aquele que não é o dono e devolver para você. Apesar de o diabo estar governando e tendo na mão dele muita coisa, ele não é o dono de coisa nenhuma. Toda a terra pertence a Deus, o seu Pai. Sabia disso? A Bíblia fala que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é o dono de toda a terra, de todo o ouro e de toda a prata. Diga amém. Será que você acredita nisso? Eu fico pensando que não. Porque se alguém te procurasse nesse final de ano, uma tia sua, há muitos anos você não via, e falasse: meu filho, eu vim aqui te contar uma coisa que eu guardei por tantos anos. Você é herdeiro de um tio seu que não teve filho, ficou para você. E eu vou te contar tudo que este tinha. Este tio deixou para você, e começar a te falar as fazendas, os gados,
Aí, tá vendo? Tá vendo a sua reação? Mas quando eu falo da Bíblia, você não acredita. Eu estou te contando, o seu pai, que é Deus, a Bíblia que diz que Ele é o dono de todas as coisas. Então, tem muita coisa que é nosso por herança, mas que não está na nossa mão ainda. Tem muita casa que é sua, mas você ainda não morou nela. Tem muito carro que é seu, mas você ainda não andou nele. Tem muita bênção que é sua, mas ainda não chegou na sua mão. Mas olha para cá, tempo de crise é tempo de Deus tirar a riqueza de um lado e transferir para outro. A Bíblia fala muito de riqueza. Agora, preste atenção, Deus não é Robin Hood, não. Ele não vai roubar do rico para dar para o pobre, não. Não, Ele apenas vai devolver o que é seu. Você faz ideia do que aconteceu? Me dá um exemplo, pastor. Ora, olha o que Deus fez. Havia uma crise. Não tinha chuva, seca, não tinha ninguém plantando, provavelmente era trigo. E Deus vira para o Isaac e fala, fica aí, porque eu vou te dar tudo isso aí. Não está na sua mão ainda, mas é seu. Como que o senhor vai fazer isso? Planta. Planta na seca. Planta quando não tem ninguém plantando. Põe a semente aí. Eu estou te mandando, eu sou o dono da chuva e de todas as coisas. O mundo é natural, mas eu estou te falando, vai, Isaac. E Isaac está lá naquela capoeira, jogando semente na terra seca, mas está obedecendo a Deus. E aí, Deus faz um milagre, e ele tem uma colheita 100 por 1. Uma loucura, inexplicável. Eu não sei exatamente qual medida que é essa que Deus está usando, porque naquela época nem tinha tecnologia como hoje. Mas é algo que a Bíblia claramente está mostrando que é, não apenas ele colheu numa época que ninguém plantou, que não estava dando nada, e ele colheu de uma maneira completamente anormal. O que aconteceu? Só tinha comida na mão dele. A Bíblia não conta aqui o resto da história, talvez, toda, mas o que aconteceu? Quer comprar comida de mim? Se só você tem a comida, o que vai acontecer com o preço dela? Vai lá em cima. O preço subiu. E Isaac deve ter comprado aquilo tudo. E Deus transferiu para ele. Veja, foi a mão de Deus. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é que você precisa de saber, peraí, eu sou herdeiro. Não está tudo na minha mão ainda, mas é meu. Vai chegar. Deus vai me dar. Esse outro irmão, que é amigo desse irmão abençoado, eles são de uma família muito rica. Você sabe qual que é o curso que é feito na família desse outro irmão? Eles fazem um curso com os filhos, um curso de transferência de herança. Isso é maravilhoso. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Hoje eu estou aqui te dando um curso de transferência de herança. Diga aleluia. Você nunca nem sabia que tinha isso, né? Existem empresas especializadas para dar treinamento para os filhos dos multimilionários de como receber a herança. Uau! Esse negócio é da igreja, gente. Isso é coisa nossa, porque nós é que somos filhos. Não, nós somos filhos de multimilionário, não, nós somos filhos do dono de todas as coisas. Hoje você está aqui ouvindo a palavra, você está recebendo um treinamento de como receber a transferência da sua herança. Porque esse pessoal lá, os meninos, eles são filhos deles, não está tudo na mão deles ainda, eles estão sendo treinados para receber. Você também, você tem que crer nisso, você tem que acreditar. Agora você nasceu de novo, você participa de outra família. Diga amém mais forte. Você precisa começar a ter fé. É porque o problema é que você fica pensando, mas da onde? Isso não é problema seu. O Senhor é que vai trazer. Segundo lugar tem a ver com isso. O que Deus falou para ele no verso 2? Não vá para o Egito. Fica aí. O Senhor disse para Isaac permanecer na terra e não descer para o Egito. Deus só pode abençoar você no lugar certo. Tem muita gente que não é abençoada, não pode receber a herança, porque não está no lugar certo.
Deus falou para ele. Agora, pastor, o que significa não descer para o Egito? Aqui em Deuteronômio capítulo 11, verso 10, Deuteronômio 11, 10, a Bíblia diz: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé arregáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Olha o que Deus está falando. Isaac, você fica aí, você não vai voltar para o Egito. E entenda uma coisa: a terra que eu estou te dando, a promessa que eu estou te fazendo, a maneira que eu vou te abençoar, não é igual lá no Egito. Lá no Egito, eles plantam, como a terra lá já está úmida, ele faz um buraco com o pé, joga a semente e vem com o regador, igual na horta, e vai colhendo. Aqui não, aqui é terra de montes e de vales, e das chuvas dos céus é que você vai beber. Qual que é aqui que está falando? Ele está dizendo que voltar para o Egito é viver uma vida natural. Ele está dizendo, quem está vivendo e querendo prosperar no Egito é alguém que está o tempo todo olhando para baixo. Ele não está esperando a chuva do céu, ele não está dependendo de Deus, ele não está dependendo do sobrenatural, ele depende do braço dele, ele confia nas habilidades dele, ele não está realmente olhando para Deus. O Egito é um símbolo da vida natural, é um símbolo de quem não depende de Deus. No Egito as pessoas não precisavam depender da chuva, porque eles tinham o Nilo. Eles dependiam dos recursos naturais, eles podiam confiar em si próprios. Mas Deus está dizendo para Isaac: o que eu tenho para você é muito maior, mas você precisa depender de mim. No Egito, eles tinham o controle da situação. Quando nós dependemos dos recursos naturais, você só vai olhar para baixo, procurando naquilo que você pode confiar. Quem está descendo para o Egito é aquele que não depende da fé. Ele anda apenas por vista, ele anda em cima daquilo que é apenas calculadinho, matemático, mas ele não consegue caminhar em fé. Em Deuteronômios, esse versículo que a gente leu, diz que a terra prometida dependia da chuva que vinha do céu. No Egito, eles olhavam apenas para o chão enquanto semeavam, mas lá em Israel as pessoas olhavam para o céu, esperando a chuva que vinha de Deus. Isso fala de andar por fé. Você sabe em que momento que você vai ver a prosperidade em épocas de crise? É quando você resolver olhar para Deus. Se você apenas ficar lendo revista e mais revista e mais revista, e entendidos e sabidos e especialistas nisso e naquilo, no meio de crise, você só vai ser mais um no barco. Porque você não acredita que Deus pode abrir portas que você não estava vendo. Se nós queremos prosperar em tempos de crise, nós precisamos olhar para cima. Porque no nosso caso, a chuva que vai fazer a planta crescer, ela vai vir do céu. É para lá que nós temos que olhar. Se você anda por vista, você nunca vai encontrar nada ao seu redor que vai satisfazer as suas expectativas. É um tipo de vida natural. Egito é um lugar onde as pessoas estão presas apenas naquilo que é temporal, somente aquilo que é passageiro, aquilo que ela está vendo. Ela não consegue ver além. Se nós andamos por fé, nós, no entanto, olhamos para o invisível. Aquele povo precisava de depender do que vinha do céu, não precisava depender daquilo. Por exemplo, você sabe por que quando Deus mandou Noé fazer a arca no dilúvio, ele fez a arca e ele falou para Noé: Noé, você vai fazer uma porta só.
no teto. Você não vai fazer do lado, só em cima. Por que Deus mandou Noé fazer isso? Porque Deus não queria que Noé abrisse a janelinha do lado e ficasse vendo a morte, ficasse vendo a tragédia, ficasse vendo as más notícias. Ele falou, não, quando você abrir a janela, você vai abrir em cima, porque eu quero que você olhe para o céu. Esse ano que vem, e já começou, quando você abre as janelas para o lado, as portas, o que você vê na televisão, no jornal, nas revistas? Só notícia ruim. E tem muita gente que está vivendo em função disso. Mas o que Deus está te dizendo é para você fazer igual Noé. Olha para cima. Todo mundo pode estar perdendo emprego, mas o Senhor é que sustenta a minha vida. No meu ramo não está vendendo, mas no meu caso eu sou abençoado e o Senhor é que vai abrir as portas para mim. Ele olha para cima, ele toma decisão diferente de quem está andando no Egito. Quando o Senhor, por exemplo, multiplicou os pães e os peixes, a Bíblia diz que tinha uma multidão com fome. O problema era grande e o recurso era pequeno. Tinha 5 pães e 2 peixinhos. O que Jesus fez? Fez uma reunião, chamou um especialista. Vamos fazer uma consultoria. Vamos avaliar como que a gente pode partir esse pão e esses 2 peixinhos aqui para dar para esses 5.000. Não. Jesus não olhou o tamanho do problema. Jesus não reclamou do pouco recurso. Ele nem reclamou do problema que era grande e nem reclamou do recurso que era pequeno. Sabe o que ele fez? Pegou o que tinha na mão e olhou para o céu. E falou, Pai, graças te dou, aleluia. Porque o pouco recurso que eu tenho é suficiente para dar mais do que o problema exige. Porque a Bíblia fala que sobrou. Qual que é o tamanho do seu problema? Qual que é o tamanho que está diante de você financeiramente? Ou dos sonhos que Deus colocou no seu coração para o próximo ano? Pastor, eu queria tanta coisa, mas eu tenho tão pouco. Não olhe para o tanto que você tem na mão. Não olhe para o tanto que você deseja. Olha para o céu. Com o que você tem na mão, Deus vai fazer. O que eu tenho na mão, pastor? Eu só tenho uma vara. É com ela que Deus vai abrir o mar. Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. É com ele que Deus vai te dar condição de alimentar uma multidão. Isso é que é milagre. Isso é que é poderoso. Isso é que é tremendo. Você tem que ter uma postura de fé. Quem anda na carne está sempre procurando algo que possa se apegar, alguém que possa fazer alguma coisa por ele, que ele pode apoiar, alguém que é rico, que vai, e ele fica achando que vai ajudar ele. Eu conheço gente que andou atrás de rico a vida inteira e morreu pobre, achando que rico dá dinheiro para alguém. Meu irmão, para com isso. Muitas vezes ele vai até esquecer a carteira e você vai ficar pagando almoço para ele. Espera de Deus. Deus quer usar alguém rico? Amém, que use. Mas a sua expectativa não pode estar num político, num empresário maravilhoso que tem lá que você conhece. Não, espere em Deus. Olha, eu testemunho isso para você. Meu irmão, quando eu me converti, antes de eu me converter, eu era dono de uma agência de propaganda. Eu conhecia intimamente, assim, próximo, grandes empresários, pessoal daí das televisões, jornais, que eu trabalhava com isso. Eu quebrei. Eu falei, não, vou arrumar emprego facilmente. Eu conheço tanta gente rica. Você sabe onde é que eu fui prosperar? E eu fui entrar numa porta? No classificado de jornal. Porque ninguém abriu porta nenhuma para mim. 3 anos depois, Deus é que abriu a porta. Falei, aqui, ó, vai entrar pelo jornal sem conhecer ninguém, para você saber que sou eu que estou te colocando aí. Enquanto eu fiquei esperando nos homens, Deus deixou. Falou, vai atrás de todo mundo que você quiser. Você vai descobrir que não é daí que virá. Olha para mim, olha para o céu. Depende de mim. Eu vou abrir as portas para você.
Não seja natural, para com isso. Terceiro lugar, nós somos abençoados apesar das nossas falhas. Aqui está um problema. Muitos irmãos, nesse momento, ele fala: pastor, amém. Eu creio que eu sou herdeiro e por isso tem muita coisa que é meu, que eu ainda não recebi. Eu tenho que ter fé, eu tenho que olhar para cima e não ser natural. Mas sabe qual que é o problema, pastor? É que eu estou terminando o ano com um monte de dívida. Eu fiz muita coisa errada, eu já até me arrependi, pastor. Mas agora, como é que eu faço? Fui eu que aprontei, eu que tenho que pagar. Como é que Deus vai fazer alguma coisa por mim? E aí você não consegue avançar para ser abençoado em tempo de crise. Por quê? Porque você errou. O que aconteceu com Isaac, irmãos? Isaac errou. Isaac mentiu. Que coisa horrível. A Bíblia fala que ele, porque a mulher dele era muito bonita, e isso faz parte da herança. A Bíblia que está dizendo. E normalmente quando se fala de mulheres, de homens de Deus na Bíblia, elas são tudo bonitas. Então, olha para cá. Ele, com medo dos homens tomarem a mulher dele e matar ele, mentiu, falou: não, é minha irmã. Ele descaradamente mentiu. Olha que problema. Mas Deus o amava tanto que expôs. A Bíblia fala que o rei estava olhando e viu ele fazendo carícias na irmã dele. Que tipo de carícia você acha que era? O rei não teve dúvida, ele falou: é claro que a sua mulher é safado. A sua irmã coisa nenhuma. Como é que você mente? A coisa mais vergonhosa é um ímpio dar dura num crente. Não é? Falou: você não toma vergonha na cara, não. Você ia trazer maldição para todo mundo. E Isaac, eu acho que ele ficou assim: eu menti, e agora? Você vê, a pessoa parece que fica meio perdida quando Deus resolve te abençoar, mesmo quando você está errado. Porque daí, ele que estava com medo de morrer e mentiu, Deus expõe a mentira, mas aí falou para Abimeleque: não põe a mão neles não. E aí o rei fala: ninguém encosta nesses dois aí. Ele foi protegido. Apesar do erro dele. Veja, quando tem a bênção de Deus, o que a gente percebe claramente? Ah, pastor, quer dizer então que eu posso aprontar todas e mesmo assim eu vou ser abençoado? De uma certa maneira sim, mas não significa que Deus não vai tratar com você. Claro que vai tratar. Deus trata sempre com os filhos. O pai sempre trata com os filhos. E dói, viu? Amém. Mas é por amor. É por amor que ele faz isso. Veja, Isaac foi exposto, passou uma vergonha terrível. Mas Deus não deixou que o erro dele impedisse ele de ser abençoado. Quando um crente apronta, o pai trata. Eu sempre digo isso: crente que apronta, não acontece nada, provavelmente você está indo para o inferno com um carimbo de crente na testa. Porque Deus só trata com filhos. Eu não sou doido, por exemplo, eu não trato com os filhos do vizinho, porque não são meus filhos. Cada um trata com os seus. Crente que peca pode esperar a disciplina de Deus, porque isso é amor. Porque a Bíblia que fala, não é, irmãos? A tua vara e o teu cajado me consolam. Olha que coisa linda. Só na Bíblia uma vara pode trazer consolo. Não parece estranho, não? Ai, pastor, coisa estranha. Como que uma vara pode consolar uma criança? Mas consola. Sabe por que consola? Vou te contar por que consola. Porque toda vez que você erra, você fica sentindo muito angustiado com a culpa. Todo homem que erra sabe que é culpado. Aí, quando o pai vem com a vara e disciplina, ele arranca a culpa. Pagou a dívida, pai, vai dormir ardendo, mas vai dormir em paz. Está pago. Amanhã eu vou acordar, vou ver meu pai, está tudo certo agora. Então ele dorme em paz. Você vê que esse psicólogo não tem nada e fica querendo conversar com o menino fica dormindo angustiado. Porque você acha que nós vivemos uma pereba de gente, nós vivemos uma geração doente da alma, porque tudo debaixo de culpa que não foi arrancada.
porque o homem é que sabe, Deus não sabe. Bom, mas, no entanto, isso não muda o fato de que Isaac é herdeiro. Você acha que aquela ovelha que desgarrou da 100, por que você acha que ela desgarrou? Ovelha rebelde. Saiu de perto do pastor e foi querer visitar outros pastos que não devia ir. Sim ou não? Sim. O que é que o pastor falou? Ah, você desgarrou, que se lasque para lá. Foi isso? Não. Ele falou, é ovelha minha. Ainda que é ovelha difícil, eu vou deixar as 99 aqui e vou lá buscar. Vou lá tratar. E ele foi lá e buscou. Veja, Deus não deixa você na chapada porque você errou. Deus não abandona você porque você está terminando o ano com cartão de crédito devendo, porque comprou o que não devia. Aqueles carnê vencido, misericórdia, gastou o que não podia. Eu sei, você está aí angustiado. Pois é, pastor, como é que eu vou prosperar se eu estou com dívida? Arrepende, coloca diante do Senhor. Falou, Deus, é verdade, eu sou tão errado. Mas Isaac errou também. Ele era filho de Abraão e eu sou também. Então, amém, o Senhor trata comigo, mas eu vou ser abençoado assim mesmo. Diga amém. Olha que notícia maravilhosa. Nem os seus erros são capazes de impedir Deus de te abençoar no meio da crise. Ele vai tratar com você, mas Ele vai te abençoar a si mesmo. O diabo, antes de eu ter revelação, me prendia nisso. Eu me lembro que eu pensava, se eu sair na chuva e ficar doente, a culpa é minha. Então como é que eu vou pedir para Deus me curar? Fui eu que arrumei a confusão. Eu me lembro do pastor Marcelo falar, mas se isso acontecer comigo, eu vou falar, Deus me perdoa, eu errei mesmo, saí na chuva, fiquei doente, não devia. O Senhor me perdoa, e agora o Senhor me cura. O que a Bíblia fala no Salmo 23? O Senhor nos guia por pastos verdejantes. O Senhor nos guia para junto das águas de descanso. Ele vai falando isso, não é? Isso é para onde Deus te guia. Para onde Deus te guia? Pastos verdejantes, águas tranquilas. Mas aí o Salmo vira. Mas ainda que agora já sou eu arrumando confusão. Ele estava me guiando para outro lugar, sim ou não? Mas olha o que o salmista fala agora. Ainda que confusão minha, ande pelo vale da sombra da morte, porque eu me meti em confusão, mas ainda assim não temerei mal nenhum, porque apesar de mim, dos meus erros, o Senhor está comigo, aleluia. Ele vai disciplinar, mas Ele não vai me abandonar. Ele vai me corrigir, mas Ele vai me abençoar. Oh, irmãos, isso é maravilhoso demais, esse é o Evangelho. Essa é a graça de Deus. Como é incrível, como nós não conhecemos o amor de Deus, como nós apenas pensamos em Deus, num Deus carrasco, que o tempo todo só quer disciplinar, e se você aprontou, você vai pagar. Isso é o mundo não tem pai. Ou melhor, Jesus diz que quem não é filho de Deus é filho do diabo. O diabo não é um bom pai. Ele bate só, ele não abençoa. Mas nós não, nós temos um pai, que é Deus. Nós somos abençoados, apesar das nossas falhas. Isso é maravilhoso. Você se lembra do filho pródigo? Ele saiu, gastou todo o dinheiro. Mas a Bíblia diz que no final teve fome na terra, crise. Aí ele lembrou da casa do pai dele. E a Bíblia fala que ele voltou. Tempos de crise, você vai ver o tanto. Tempo de crise é uma bênção, porque é tempo de Deus transferir riqueza e dos desviados tudo voltar para a igreja. Aleluia. Claro, porque tempo de crise, ele vai lembrar: ai meu Deus do céu, eu estou aqui fora gastando dinheiro, tudo que eu tinha acabou, a crise chegou, mas na casa do meu pai tem comida. E a Bíblia fala que ele chega lá: Senhor, meu pai, eu gastei o dinheiro tudo, aprontei toda essa confusão, me trata como um dos teus funcionários.
O pai não ficou preocupado, não falou para ele: seu sem vergonha, gastou o dinheiro tudo que eu tinha. Não, bem, o que você gastou não é nada do que eu tenho. Eu tenho aqui, lá fora está tendo fome, por isso você voltou, mas eu aqui, não apenas não tenho fome, como eu criei um novilho cevado para fazer um churrasco para você. Enquanto estava tendo fome lá fora, na casa do pai do filho pródigo, tinha boi para fazer churrasco. Não era bife, não. Meu amado, olha para cá, deixa eu te dizer, ainda que tenha crise no mundo, na casa do Pai sempre haverá fartura. Não vale a pena ir para lá, não vale a pena ficar fora. É aqui que está a bênção. É aqui que está a bênção de Deus. Isso é maravilhoso. Aquele homem, aquele filho caiu em si por causa da fome. A fome faz isso. A crise faz os irmãos que estão desviados cair em si e voltar. Mas serve também para lembrar que aqui é o lugar da bênção. Quarto lugar, nós somos abençoados apesar das circunstâncias. Deus abençoou Isaac quando ele resolveu um problema sério na vida dele. E aqui eu quero que você preste atenção. Vamos pensar. Isaac mente e fala: essa mulher é minha irmã. Porque ele estava com medo, como ela era bonita, dos homens falar: se é mulher dele, vamos matar ele para a gente ficar com ela. Porque era a única maneira legal de ficar com ela. Então ele, para se livrar, colocou ela na fria. Pergunta um: esse casamento era bom? Não era. Você acha que Rebeca estava satisfeita com essa circunstância, irmãos? Não estava. Certamente ela estava amargurada. Qual mulher que fica feliz com um marido desse, que põe ela na fria, que prefere deixar que outros abusem dela para livrar a pele dele? Ou seja, havia uma crise no casamento de Isaac, porque Isaac não acreditou que Rebeca era bênção na vida dele. Ele estava disposto a entregar, mas aí é por isso que Deus expõe o problema para corrigir. Enquanto tem um problema no seu casamento, ele é um impedimento da bênção de Deus, porque Deus colocou a mulher do lado do homem para ser bênção. Existe um princípio na palavra de Deus chamado, é um princípio da hermenêutica para você interpretar a Bíblia, chamado princípio da primeira menção. Esse é um princípio de interpretação muito bom, gosto muito dele. Esse princípio diz que a primeira vez que aparece um assunto na Bíblia, primeira vez, ou uma palavra, essa vez, o que está acontecendo ali vai determinar o significado daquela palavra em todo o restante da Bíblia, em linhas gerais. E a primeira vez que aparece a palavra ajuda, socorro, na Bíblia, é quando Deus dá a mulher para o homem e diz: essa é a sua ajuda. Uau! As irmãs digam aleluia. Você precisa de uma mulher, irmão, você que está solteiro. Diga amém, irmãos. Aleluia. As irmãs digam glória a Deus. Olha, a voz das ajudadoras. As irmãs estão dizendo: estou aqui para te ajudar. Eu sou o seu socorro. Você sabe, lá fora, olha para cá, para o mundo, as pessoas podem pensar: essas mulheres só querem roubar o meu dinheiro, quer gastar o meu dinheiro. Mas aqui dentro não. Aqui dentro não, as irmãs são mulheres de Deus. Sabem que foram constituídas por Deus para ser bênção na vida do seu marido, para serem ajudadora do seu marido. Eu não tenho dúvida. Você quer ver a prova disso? Prova científica, não é nem na Bíblia não. Não precisa nem chegar a tanto. Estatística: todo mundo que divorcia empobrece. Não sou eu que estou falando, são pesquisas. Sabia disso? Todo mundo que divorcia empobrece.
a riqueza diminui. Claro, por N motivos. E é incrível como o casal que é unido prospera. É impressionante. Porque tem alguém do lado dele. Agora, não dá para prosperar com o casamento desarranjado. O marido fala: amor, vamos, Deus vai abençoar, nós fomos filho de Abraão, vou abrir essa empresa, vai dar certo, Senhor abençoa. Aí a mulher está do outro lado: Senhor, fecha a porta, fecha a porta. Ah, credo. Não tem jeito de dar certo. Tem um impedimento aqui. Você precisa ajustar a sua vida com a sua esposa, quem é casado. Você que é solteiro, está na hora de casar, está na hora de pedir um clamor a Deus. Levantar um clamor por esse casamento. Vocês precisam me ajudar a orar, irmãos. Olha, honestamente, eu estou encabulado. Orar por mim, orar pelo Rafael. Porque esse negócio da corte não sobe de jeito nenhum as nuvens. Impressionante. Qualquer aplicativo miserável que não vale nada, o pessoal aceita subir lá para baixar, para os irmãos se conhecerem. Da corte não vai. Toda hora arruma confusão. Meu Deus do céu, desde setembro está pronto, nós estamos tentando, toda hora arruma. Vê se isso não é do capeta. O capeta que não quer que você casa. Mas vai cair no nome de Jesus. E esse aplicativo vai te ajudar, porque nós vamos conectar 120 mil irmãos que estão prontos para amarem, encontrarem as suas ajudadoras. É verdade. Eu prosperei depois que eu casei com essa mulher maravilhosa que Deus me deu. Nós somos um casal abençoado, eu e a Marília. Sou muito abençoado. E no meu casamento eu prosperei muito, junto com ela. E você vai prosperar também. Mas enquanto você não tem uma, não tem problema também, você está na bênção. Né? É para quem está casado e precisa resolver, essa parte é para você. Resolva. Agora, a Bíblia fala que Isaac semeou. Nós somos abençoados porque semeamos. Isaac semeou na terra seca, mas ele semeou porque ele acreditava na promessa. Aqui está um problema. Quem não acredita na bênção da prosperidade também não vai prosperar. Olha, irmãos, deixa eu dizer algo em amor para você. Que tem pastor que quer roubar dinheiro dos outros? Tem. Tem médico também. Existe uma máfia de cirurgias. Eu já conversei com muitos irmãos. Existe gente pilantra em todo lugar. Você sabe disso. Mas existe gente séria também. E você precisa ficar apegado na palavra. Falo para você diante de Deus, nós estamos aqui para abençoar a sua vida, para ensinar a palavra de Deus para você. Mas por causa dos picareta que existem, muitos irmãos se fecham e falam: não, eu não quero falar de dinheiro. Eu não quero ouvir esse negócio de prosperidade na igreja. Ele cai nesse engano. E por quê? É que eu falei, ele cai no egoísmo. Ele está preocupado, seguinte: não, se eu já tenho para mim e para minha família, está suficiente. Mas isso é egoísmo. Ele não entendeu que a prosperidade que Deus quer dar é para que a sua família seja abençoada, mas para que você tenha também para dar para a obra, tenha também para abençoar outros. E isso é bênção. Isaac plantou. Ele plantou porque ele sabia que estava debaixo de uma promessa. Ele sabia que esse era um princípio. Então, para você que tem dúvida se Deus se alegra com a sua prosperidade, vou ler o Salmo 35, verso 27. Olha o que a Bíblia diz: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre, vamos ler agora, juntos, 1, 2, 3 e vai: glorificado seja o Senhor, que tem prazer, que se compraz na prosperidade do seu servo. Glorificado seja o Senhor, que se compraz, que tem prazer na sua prosperidade. Quem tem filho aqui? Não devem ser muitos, mas alguns. Ok. Você fica feliz se o seu filho prosperar?
Ou você fica feliz, não, esse menino tem que passar necessidade para aprender como que é a vida. Não, pais, por pior que seja, se alegra com a prosperidade dos filhos. Agora, se nós que somos maus, nos alegramos com a prosperidade dos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste. Você acha mesmo que Deus tem prazer que você passe necessidade? É isso que você pensa de Deus? Um Deus que mora num lugar que a Bíblia diz que a rua é de ouro. Ouro no céu é cascalho, meu filho. Que coisa mais estranha. Que comparação mais esdrúxula, então, que a Bíblia faz. Por que que os irmãos... Essa é uma mentalidade, me perdoe, católica, de que quanto mais pobre, mais perto de Deus. Mas não tem nada disso na Bíblia. Você não tem que ser pobre para estar perto de Deus. Pelo contrário, por estar perto de Deus é que você vai prosperar. Porque se um pai na terra que ama um filho e tem condições, vai abrir portas para ele prosperar, meu Deus, quanto mais o Senhor. Diga amém, por favor. Não tenha vergonha de ser próspero. Você não pode ter vergonha de ser próspero. Você não tem culpa disso. E aliás, você não precisa ficar constrangido. Porque quando você encontrar o pobre do seu lado, você vai falar, Deus tem para você também. É um fato, é uma promessa de Deus. Muitos irmãos ficam com vergonha porque às vezes encontram outros irmãos e falam, você é lá da videira, aquela igreja da vidraça. Como diz o pastor Marcelo, você é lá da vidreira. Vocês são igreja rica. E aí tem irmãos que falam, não é bem assim, é porque... Para com isso, irmão. Fala, nós somos mesmo, somos um povo abençoado. Deus tem nos abençoado, você está sabendo, não? Construímos 4 prédios novos, tudo pago, compra e pago, nota em riba de nota. Pastor, isso é arrogância, não é não, nós sabemos que tudo é a graça de Deus, mas eu vou negar? Mas meu pai que deu, papai que deu. Quando alguém vir você naquele carro novo, abençoado, ano que vem, você fala, papai que deu. O bom de ganhar do papai é isso, ninguém pode falar nada. Meu pai que me deu, o que eu posso fazer? Meu pai me deu, vamos orar. Meu pai me deu, vou usar. É bênção. Nós precisamos desbloquear a mente, não é? Dessa vergonha de ser próspero e abençoado. Não estou falando para você ter para esbanjar, não estou falando para você ter para jogar fora, para mostrar. Mas eu estou dizendo que você também não precisa ter vergonha, porque você é abençoado. A Bíblia fala que Isaac plantou e por isso foi abençoado. Muitos irmãos falam, pastor, mas essa história de semear, onde é que está a graça? A graça está nisso. Semear é sempre algo espiritual na Bíblia. Por que é espiritual? Porque, irmão, vamos ser honestos, você planta uma semente dentro do chão e vai nascer uma planta pela madrugada, vai nascer uma árvore com um monte de fruto e dentro do fruto tem mais um tanto de semente para você plantar de novo. O que é isso? Isso é um milagre. Ninguém que planta e avalia honestamente sabe que aquilo não é normal. Existe vida, é uma coisa incrível. Esse é um princípio que Deus estabeleceu na terra, para que o homem participasse do milagre. A graça está nisso. Jesus falou, eu vou dar pão para você comer, e vou deixar você participar da bênção de ver o milagre acontecer, vou dar semente também, para você plantar. Deus não quer que você seja um robô, Deus quer que você participe do que é seu. Outro dia eu encontrei um menino, fiquei impressionado com ele, 7 anos, eu e a Marília encontramos ele, o pai dele tem 4 fazendas, o menino tem 7 anos, ele sabe tudo. Eu falei, como é que é? Seu pai? Meu pai tem 4 fazendas, uma fazenda na cidade tal, outra na cidade tal, outra na cidade tal, outra. Eu falei, e os gados? Tem 4.000 cabeças de gado, e não sei o que, o funcionário, ele sabia tudo. Eu falei, rapaz, esse menino já está por dentro das coisas dele, ele é o herdeiro, ele tá participando. Então quando você planta, Deus te dá a semente, fala, vem, eu vou te dar a terra, eu vou te dar a semente, eu vou fazer o milagre, vou fazer a chuva descer, mas você vai ter que plantar, você vai ter que dar um passo de fé, porque a fé é isso.
Aqui entra a parte da fé. Você não vai ver a prosperidade com um monte de semente em casa, dormindo em cima dela. Você tem que ter a disposição de plantar. E por isso você precisa orar, pedir semente. Esses dias são dias de você pedir semente para Deus. Fala, Senhor, eu quero plantar. Se eu sou filho de Abraão, como eu sei que eu sou, eu estou debaixo da bênção, eu quero semear. Eu vou semear e eu vou colher. Eu não posso ficar te contando muitas coisas, que às vezes nem são a meu respeito, mas eu conheço a história como pastor, obviamente, eu sei de muitos irmãos aqui dentro. Irmãos que têm, olha, irmãos, o ano passado, eu conheço irmãos que não são tão ricos assim, mas pelo menos 5 irmãos que deram 100 mil reais de oferta na oferta das primícias do ano passado. Eles não são os homens mais ricos da igreja, não. Mas, olha, se eu te contar o que eu vi acontecer na vida deles. Eu conheço irmãos aqui, dentro da igreja, que eu vi o dízimo deles crescer 10 vezes no decorrer da história. Porque não tem jeito. É um princípio, não tem jeito de falhar. Pessoas que andaram por fé. Eu já vi irmãos darem carro, o pastor Luiz mesmo já deu o carro dele aqui. Ficou andando numa doblozinha que a igreja tinha. Eu já vi, o pastor Luiz é um dos maiores, eu posso falar, ele não está aqui mesmo, vocês não contam para ele não. Ele não vive, ele tem o salário dele, mas o pastor Luiz, você sabe, hoje ele é uma fonte, ele é uma pessoa que tem dezenas e dezenas de livros escritos. Ele vende muitos livros hoje para o Brasil inteiro. Ele tem sido uma pessoa abençoada. Mas eu vou te falar, o pastor Luiz provavelmente é um dos maiores ofertantes da igreja. Conta para ele não, fica aqui entre nós. Ele foi um desses. Eu vou contar só para você. Você vai brigar comigo. Mas, porque o coração dele está na igreja. Mas eu posso falar para você, eu conheço esse homem, o que ele põe a mão dá certo. É impressionante. E eu sou uma pessoa abençoada porque eu acredito nisso. E não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou melhor que você, é porque é um fato. É um fato da obra de Deus. Funciona, é o princípio. Ore, fale com Deus, ouça a voz de Deus, deixa Deus colocar no seu coração, e Ele vai te dar a semente. E para encerrar, quero chamar a equipe de louvor, a última coisa que eu tenho que te contar, não tem jeito de eu deixar de te falar, tem um probleminha aqui em tudo isso. A Bíblia diz lá no verso 14, olha o que diz, olha o que aconteceu com Isaac, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que aconteceu o quê? Os filisteus ficaram com inveja de Isaac. Todo mundo que prospera vai encontrar perseguição. Gente para falar mal. Vai falar mal, né? Porque não tem jeito. O resultado inevitável da prosperidade é a perseguição. Jesus falou lá em Marcos 10, 29, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim, por amor do evangelho, que não receba já no presente, diga no presente, não é no céu não, é aqui, o cêntuplo. Uau! Tem coisas que eu leio na Bíblia, eu fico assim pensando, meu Deus, deve ter alguma coisa errada comigo, porque eu acho que é porque a gente não acredita nessas coisas. Jesus está falando que quem sacrificou, não é que ele mandou deixar o pai, a mãe, não, os filhos, mas quem realmente abdicou, abriu mão de certas coisas, a Bíblia fala que ele vai receber no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguição, mas no mundo por vir a vida eterna. Mas mesmo que a perseguição venha, você não precisa se preocupar, porque a promessa não muda. Você sabe,
Eu costumo dizer uma frase que eu acredito nela. Para os amigos que te admiram e se alegram em ver a bênção de Deus na sua vida, você não precisa explicar nada. Para os inimigos, os invejosos, não adianta explicar. Eles não vão acreditar. Então, fique em paz. Talvez, aproveitando que eu estou falando dele aqui, você viu que o pastor Luiz está de carro novo? Quem viu? Vocês não vêm de manhã, né? Tem muita gente falando mal dele, que ele está andando de Mercedes agora. Você vê que nem todo mundo consegue falar amém quando eu falo isso aqui. Mas vou te contar mais. Sabe quanto custou? Para ele nada. Ele ganhou dado. Os irmãos pastores do Brasil inteiro, no aniversário dele de 50 anos, falou: nós vamos dar um carro para você. Nós juntamos e compramos e demos. E o que você tem com isso? Deus te dá uma também. Aí tem gente que fica falando: mas não falta nada. Conheço o pastor Luiz, o coração dele não está nisso. Mas quem tem inveja vai falar mal da prosperidade dele. Eu me alegro. Você devia se alegrar. O que esse irmão tem sido de fonte para nós não tem preço, irmãos. Ele tem dado a vida dele. Vai receber 100 vezes mais no presente, não tem jeito. E se você fizer, vai ser a mesma coisa com você. Eu sou uma pessoa tão abençoada. Meu pai está aqui, meu irmão, minha mulher, eles sabem da minha história. Sabem o tanto que eu vim para a igreja quebrado. Mas depois Deus me abençoou e eu tive um emprego maravilhoso. Há quase 20 anos atrás, o meu salário foi 10 mil reais. Era coisa de 80 mil hoje. Eu alarguei para ganhar 1.500. Nunca me arrependi, porque no dia que eu abri mão para servir a Deus, o Senhor começou a me dar 100 vezes mais. Eu sou abençoado. Sou muito abençoado. Sempre fui próspero e abençoado. Ninguém perde por isso. Agora, é claro, as pessoas não conhecem a nossa história. E muitas vezes vai ter a perseguição, mas isso não muda o fato. Por isso fique em paz. Seja abençoado. Eu quero orar por você. Gostaria de convidar você a ficar em pé. Eu tenho fé.